Opa, boa noite, meu nome é Marcelo Silva Vitorello. Eu estou apresentando aqui o meu trabalho de visualização da informação, certo? Da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu utilizei esse dataset aqui, tá? Da CNN Brasil, com esse artigo, certo? E aqui eu estou abordando as mortes causadas por dengue, tá? Por ano. Eu coloquei aqui de 2014 a 2024. O primeiro gráfico que eu utilizei foi o gráfico de barras verticais e eu estipulei aqui para que os anos que tivessem menor índice, eles fossem colocados, no caso das barras em verde, os que tivessem índice intermediário em amarelo e os que tivessem um índice maior em vermelho. Aí como que foi que eu fiz isso? Primeiramente, para criar o gráfico de barras verticais, eu importei essa biblioteca aqui, ok? Para criar o gráfico de barras verticais, antes de tudo, no caso, eu coloquei esses dados, tá? Eu coloquei os anos de 2014 até 2024 e, respectivamente, o número de mortes, tá? Foi de 475 até 1888. Ok, aqui eu defini as cores, como eu havia falado. Intermediário, o menor índice e o maior índice, tá? E para criar o gráfico de bases, a gente utiliza essa função aqui, plt.bar, certo? Aqui é o título, aqui é para criar o eixo X, tá? Onde mostra o ano, aqui ó, onde mostra os anos. E para criar o eixo Y, aqui é onde mostra o número de mortes, a gente usa essa função aqui, certo? Isso aqui no caso grid é somente para criar as grades, né, justamente para facilitar a visualização. Agora, para o gráfico de linhas, vocês podem ver aqui, ele é bem organizado em relação a esse tipo de dados. Eu importei a mesma biblioteca, coloquei aqui os dados dos anos e das mortes, fiz a mesma coisa, tá? Para a questão das cores, o menor índice de mortes, a gente colocou em verde, o índice intermediário em amarelo, como vocês podem ver aqui, ó, o menor em verde, os menores, os intermediários em amarelo e os maiores aqui em vermelho, ok? Então vamos lá. E lembrando que para criar esses pontos coloridos aqui, eu utilizei aqui, ó, vocês podem ver, só um minutinho, essa função aqui, ó, maker, ok? Para criar a cor da linha, a gente colocou o black, né? E aqui o figure size é para criar o tamanho da figura, como vocês sabem. Aqui cria o título, aqui o eixo X, onde a gente coloca o ano, aqui o eixo Y, e aqui cria as linhas de grade, que é justamente para facilitar mesmo a visualização. Ó. Essas linhas de grade, elas criam uma certa orientação logo quando a gente bate o olho, certo? E agora aqui eu crio um gráfico trimap. Esse gráfico ele é bem legal porque ele já abrange logo um conteúdo bem robusto, né? Ele é feito com retângulos e eu coloquei a mesma questão aqui. Os índices mais baixos em verde, os índices intermediários em amarelo e os índices maiores em vermelho, ok? Para isso, eu tive que importar duas bibliotecas, essas duas aqui, essa e essa. Coloquei os dados também, defini as cores e aqui foi para criar o gráfico. Aqui com a biblioteca já, aqui as cores, os anos, enfim, aqui a opacidade, o título e tudo mais. E aqui o PLT Show, ponto show no caso, que é utilizado em todos os gráficos, que é para exibir eles. E aqui eu fiz uma breve análise, tá? Que no caso o gráfico de barras é uma excelente escolha para comparar valores, o gráfico de linhas é útil para visualizar tendências ao longo do tempo, e o trimap é uma forma interessante de visualizar dados hierárquicos. Então a gente pode concluir que cada tipo de gráfico tem suas próprias vantagens e desvantagens, né? Então, neste caso aqui, pela minha avaliação, o gráfico de linhas e o gráfico de barras, eles foram os melhores.